O que aconteceu com o mangá de Black Clover? Por que mudou de revista? Só vão ter 3 capítulos mesmo e ele já vai acabar? Vai ficar incompleto? Capítulo novo a cada 3 meses? O que é que tá rolando? Eu vou explicar tudo pra vocês, porque essa semana a gente foi surpreendido com a notícia de que Black Clover tá fora da Shonen Jump. E existem pontos bons e pontos ruins em relação a isso. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, já deixa o seu like aqui e não se esquece de conferir os Funko Pops e as action figures de animes no link aqui embaixo na descrição lá da Atacado Collections, que é a nossa patrocinadora, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, o capítulo 368 de Black Clover ainda não saiu oficialmente, mas ele já foi divulgado nas scans do mundo todo, e com ele veio a maior bomba que o mangá já trouxe em toda a sua história de vida, né, de publicação. E não, dessa vez não foi nenhum plot inimaginável que aconteceu na história, né, mas foi um anúncio de que o Tabata tá publicando pela última vez na revista da Shonen Jump, que é onde ele sai, ou seja, não vamos ter mais o mangá sendo publicado lá. Eu sei que a maioria de vocês sabem como funciona esses lances aí de publicação de um mangá, mas levando em consideração que tem muita gente aqui que não, eu vou explicar rapidão, tá? O mangá, ele não é publicado da forma que a gente compra, né? Naquele formato de livrinho e tal. Lá no Japão existem várias revistas, tipo, sei lá, a gente tem aqui Capricho, Revista Veja, essas paradas assim, mas elas são dedicadas só ao universo de mangás. E toda semana uma edição nova, dependendo da revista, ela é lançada. Algumas revistas são lançadas todos os meses e algumas com publicações assim mais espaçadas, né? 3 meses, sei lá, 1 ano, 10 anos, enfim, vocês entenderam. E qual que é o foco dessas revistas? Elas são uma espécie de coletânea que traz impressos capítulos dos mangás, né, com que a editora tem o contrato e tal. Então, no caso da Shonen Jump, toda semana, dentro de tantas folhas lá dela, tem o capítulo do mangá X, do Y, do Z e por aí vai. E um desses mangás semanais é o Black Clover. Só que depois de uma determinada quantidade de capítulos, né, que foi lançado ali na revista, eles são juntados e feitos um volume para ser vendido, que é lançado naquele formato de livrinho que a gente compra. O mangaka depende dessas revistas para poder publicar os capítulos dele, né, para que essa história tenha visibilidade e assim os volumes sejam lançados e ele ganhe a porcentagem dele em vendas. E existem revistas que são lançadas semanalmente, como é o caso da Shonen Jump, e tem outras que são mensalmente e algumas são trimestralmente. Só que, como a gente sabe, toda semana tinha capítulo novo de Black Clover, ou pelo menos era pra ter, né? Então, ele tá numa revista semanal e, gente, é muito difícil lançar, sei lá, 13, 15 páginas por semana de uma obra durante anos e anos, como acontece com Black Clover, acontece com One Piece, aconteceu com Naruto e tal. E não é à toa que existem vários mangakas que estão com problemas muito graves de saúde. São muitas horas de trabalho por dia, às vezes chega a ser uma carga horária de mais de 18 horas, então vocês têm noção de como que é ali um trabalho quase que escravo? Fora que tem uma pressão absurda que eles sofrem, né, com os editores ali responsáveis para que o mangá fique sempre melhor, né, com cobrança de resultados, e é um inferno a vida desses caras que fazem mangá. Então, o desgaste mental de uma serialização semanal é imensurável. Fora o desgaste físico também, eles ficam encurvados, muitos começam a ter problema na coluna, na mão, enfim, né, várias coisas. E o Tabata já vem dando sinais há algum tempo de que ele tá com esses problemas de saúde, tanto que no ano passado ele tirou uma folga de 3 meses que a gente ficou sem mangá. Naquela época, o psicológico dele tava todo ferrado e de lá pra cá ele fez várias pausas, o que deixa bem claro pra gente que existe um problema bem grave aí na vida pessoal dele que tem sido negligenciado justamente por essa carga de trabalho bizarra que ele sofre. Então, depois dessa última pausa que a gente teve na semana passada, o mangá vai vir oficialmente com um anúncio de que o Tabata tá saindo fora da revista Shonen Jump, justamente por ele não tá mais conseguindo dar conta de toda essa demanda na vida dele. Problemas de saúde dele, que ele já mencionou, a esposa dele há pouco tempo atrás também ficou doente, ele tem uma filha pequena, e ele precisa entregar cada vez uma história melhor ali, né? Com desenhos melhores, plots melhores, e ele tá em condições ali completamente adversas. É quase impossível resolver isso. Só que, para não deixar o fandom na mão, o que é que ele fez? Negociou lá com o editorial da Shonen Jump para que ele pudesse sair e publicar os capítulos finais de Black Clover em uma outra revista do mesmo grupo, que o grupo é a Shueisha, né? Ela tem várias revistas. Mas por que essa decisão tão drástica assim foi tomada? Querendo ou não, a Shonen Jump é ali um carro-chefe da empresa e desde que a gente teve o hiato de 3 meses de Black Clover, a publicação do mangá deixou de ser constante. A gente teve diversas pausas
pausas ali nas publicações, né? Há pouco tempo atrás também a gente teve um pequeno hiato de um mês, agora a gente teve 2 hiatos seguidos, né, de uma semana a cada. E os caras da Shonen Jump não querem saber se você tá doente, se o seu filho quebrou o braço, né, nem o que aconteceu com a sua esposa, papagaio, periquito, cachorro. Eles não querem saber isso, eles querem um capítulo épico em todos os sentidos, todas as semanas. Então Black Clover foi transferido para uma revista chamada Jump Giga, que é desse mesmo grupo, tá? Já tinha alguns rumores que estavam rolando aí na internet, né, de que Black Clover ia ser cancelado, inclusive, porque tiraram a imagem do Asta do banner principal do site, lá da Shonen Jump, mas tá aí, ele foi pra Giga, mas o que já acho essa porra de Giga significa, essa revista? Por que que tá tanto burburinho aí na internet? Ela é uma revista de temporada, ela é lançada a cada 3 meses e o foco dela são curiosidades sobre obras de outras revistas, tá? Principalmente, e também a publicação de one-shots, né, que são os capítulos únicos, e existem uma série de mangás que são feitos em capítulos só, pra quem não sabe, né? Então é uma história que começa e termina numa única publicação. E um dos exemplos mais recentes é o mangá do Minato, né, que era um spin-off, um capítulo só, mas tem alguns que são a história principal, né, que é nesse formato, como aquele Lock Back lá do Fujimoto, o autor de Chainsaw Man, que é um exemplo de história principal e one shot, né. Eu tenho um aqui na minha casa, inclusive, um mangá que chama Jardim das Palavras. Tem vários outros mangás de um capítulo só que são lançados lá. Tem serialização também na Jump Giga? Tem, só que o que acontece nesse caso? São mangás de pouquíssimos capítulos, 2 ou 3 no máximo, muito raramente mais do que isso. E qual que é o grande problema nisso tudo? Acontece que Black Clover é uma obra grande, com muita coisa ainda para ser explicada e que não tem como simplesmente ser encerrada a obra assim, né, sem fechar todos os pontos que foram levantados até agora. E olha que a gente tem muita coisa, né, para ser explicada ainda. Em segundo lugar, é ruim para um mangá serializado no formato de Black Clover ser lançado só a cada 3 meses, porque querendo ou não, é um período muito longo, né? E com tanta coisa nova sendo lançada uma atrás da outra, né? E bastante coisa, inclusive, né, gente? Vamos combinar que toda hora aparece uma obra nova, corre muito risco de Black Clover simplesmente cair no esquecimento e uma galera bem grande deixar de acompanhar. Isso é um fato que a gente não pode negar. Só quem é fã assim mais fervoroso vai ficar ali esperando a cada 3 meses sair um capítulo novo. E levando em consideração que na declaração do Tabata ele dizia que a história tá chegando no seu clímax e que ele foi para Jump Giga para poder fazer o encerramento dela, já tá mais do que óbvio, né? Mais do que nunca, inclusive, que a gente entrou agora sim ali na reta final, final. E talvez você esteja aí desesperado porque em 3 capítulos não tem como finalizar a história do jeito que ela tá. Mas aí é que mora o pulo do gato. Porque, como eu disse, se existem pontos negativos, também tem pontos positivos. Na publicação semanal de um mangá, a gente tem entre 12 a 15 páginas em média, né? Alguns casos mais, outros menos, mas essa é a média. Enquanto isso, para poder publicar um one-shot, a editora precisa disponibilizar um espaço maior dentro da sua revista, e no caso da Giga, são cerca de 30 a 60 páginas. Então, por mais que a gente fique muito tempo sem ter conteúdo do mangá saindo, quando ele sair, vai ser o equivalente ali a mais ou menos uns 4 capítulos. Tá? Isso levando 60 páginas em consideração. Então vai ser um conteúdo que a gente vai poder ler e reler por um bom tempo, porque ainda vai ter bastante coisa para extrair dele. E pra gente ter uma noção de quanto esses 3 capítulos vão ser lançados na Giga, dariam ali, né, se tivesse na Shonen Jump, é só a gente fazer uma continha bem simples. Lembrando que os números que eu vou falar não são exatos, tá? Eu tô fazendo uma estimativa. Então vamos supor que a cada 3 meses a gente tenha um capítulo de 60 páginas publicado. Vai dar um total de 180 páginas, né? Que dividido por 12, que era mais ou menos o que a gente tinha de páginas de Black Clover na Shonen Jump, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas só para ter uma média, vai dar 15, ou seja, 3 capítulos da Giga vão ser o equivalente a 15 capítulos na Shonen Jump, o que daria aí quase 4 meses de publicação se não tivesse pausa nenhuma, né? É pouca coisa para finalizar?
Na melhor das hipóteses, a Giga pode liberar 4 capítulos para Black Clover finalizar a história, né? O que vai ser bem difícil de acontecer, mas não impossível. Mas se isso acontecer mesmo, vai ser o equivalente a 20 semanas na Shonen Jump, né? 20 capítulos. Daria 5 meses de mangá. Com tanto de coisa que tem para ser explorado, na minha visão, mesmo numa condição de 4 capítulos, vai ser bem difícil fechar tudo, tá? Deixar tudo bem amarradinho, porque ainda tem muitas pontas soltas aí na história, mas muitas mesmos. Então é impossível trabalhar de uma forma decente em tão pouco tempo sem o final ficar rushado. Fora que o Tabata sempre disse que queria fazer um mangá ali de Black Clover, né, ser tão grande quanto de One Piece. E justamente por isso, até alguns dos últimos capítulos ali lançados, ele estava inserindo questões para ainda serem trabalhadas na história. Então eu acho que mais do que nunca, agora a gente está diante da possibilidade daquelas especulações antigas de um Black Clover Shippuden, né, um Black Clover 2, tornarem reais. O Tabata encerraria essa fase do mangá lá na Jump Giga, ficaria por lá mesmo, né, com o Lucius talvez aí derrotando todo mundo, os sobreviventes tendo que fugir para algum lugar em que o Lucius não conseguisse ter acesso, e a história finalizar com o caos generalizado para depois voltar numa segunda fase em outra revista, aí sim uma revista com serialização mensal, como era o caso de Shingeki, por exemplo, né? Aí o Tabata vai poder desenrolar tudo o que ele precisa para Black Clover finalmente ter sim um final bem trabalhado, bem robusto e satisfatório, só que mais pra frente. Porque assim, gente, se acabar agora, questões que a gente ainda não tem respostas, como o fato da mãe do Asta ter engravidado, né, se ela matava todo mundo que se aproximava dele, como que rolava essa história, né, a história completa sobre o pai do Asta, que nem foi inserida ainda, e precisa ser, né, ela não tem como ser trabalhada de forma satisfatória em tão pouco tempo, espírito da terra, raça dos anões, vixe, tem uma par de coisas se a gente for citar aqui. O próprio país de Rino lá ainda tem mistérios que não tem como justificar só com alguém falando e explicando. Enfim, tem muita coisa que não tem como ser encerrada agora de uma forma que o fim de Black Clover não fique todo cagado, como aconteceu com Bleach, por exemplo. Lembrando que Bleach passou por uma situação parecida. O Kubo tava com a saúde bem debilitada, mas a Shueisha não mudou a publicação para outra revista. Só que aí eles deram um prazo de 1 ano para ele finalizar e o fim ficou cagado, né? Simplesmente porque não dava para trabalhar tudo que ele tinha para trabalhar em tão pouco tempo. Ou, na pior das hipóteses, o anime tá aí para preencher as lacunas, né, que possam ficar. Ele tá aí não, né? Tá parado, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas enfim, tem o anime ainda, tá? Para ele poder fazer da mesma forma que o Kubo tá fazendo com Bleach, né? Coisa que ele não teve como trabalhar ali no mangá, ele tá inserindo na animação e fazendo várias correções também, mas a gente precisa levar em consideração que essa mudança não necessariamente significa uma coisa ruim. Gintama também passou por isso e tá aí para provar que se o autor é bom, ele consegue. E o Tabata acho que a gente não precisa mais especular isso, porque ele já provou para todo mundo. Eu não li Gintama, tá? Também não assisti o anime, mas eu tenho plena consciência de que é uma obra incrível, a obra-prima do Sorachi, e que era publicada na Shonen Jump, então deveria ter terminado lá. Mas aí a Shueisha transferiu o mangá pra Jump Giga, só que aí, nesse rolê todo, o autor acabou se desentendendo com a revista, saiu fora e criou o próprio site para publicar os últimos capítulos que faltavam para finalizar a obra. E não tem nem o que falar, né? O mangá é um sucesso absoluto, mesmo tendo passado por tudo isso. Então, assim, ainda que Black Clover acabe com 3 capítulos ou 4 na Gig e não venha um Shippuden da vida aí, né, e fique faltando muita coisa para ser explicada, o Tabata pode fazer isso através de spin-offs, light novels, one-shots, e aí fazer com que a gente tenha um Black Clover com toda a plenitude que ele merece, trazendo, né, os preenchimentos de outras formas. Agora, uma coisa me chamou muito a atenção, que foi o fato do Tabata ter dado adeus ao feliz inferno que ele passava, o que pode abrir margem também, né, pra gente aí, que a questão de saúde dele não seja física ou só física, mas também mental, tá? Que possa ter acontecido aí por uma pressão descomunal que ele vinha sofrendo, exigência, né, de que o mangá semanal fosse colocado em primeiro lugar na vida dele e todo o resto em segundo. Aí os caras poderiam não estar satisfeitos com o Tabata fazendo pausas por conta disso, por causa da pressão psicológica que ele estava sofrendo. E não quiseram abrir mão da exigência deles em prol da saúde do autor, rolando aí um estresse entre eles e fazendo com que eles decidissem ali mudar o mangá de revista. E isso, gente, nesse meio é muito cruel. A quantidade de abusos psicológicos que essa galera e os mangakas sofrem é
surreal. Então eu acho que possa sim ter rolado algum conflito entre eles. Então não fiquem achando aí que Black Clover vai mudar de revista, né, para 3 meses cada capítulo, porque estava mal de vendas, essas coisas, porque isso não é verdade. Black Clover vendeu muito bem até agora, tá? Durante o ano de 2023 são 19 milhões de cópias em circulação. Ele tá em 5º lugar esse ano como o mangá mais vendido. O anime também foi um dos mais lucrativos da TV Tóquio durante a exibição dele, né, que era onde ele era transmitido. Em 2020 ele foi o mais assistido da Crunchyroll em vários países, então não tem como alegar que a transferência tenha acontecido porque a obra em questão, né, estava mal, que a receita era um fracasso, porque isso não é verdade. Enfim, para finalizar, apesar de eu ter ficado muito triste de ter que esperar agora 3 meses para cada capítulo novo ser lançado, eu fico feliz pelo Tabata ter priorizado a sua saúde, a sua família, né, a sua vida pessoal, ao invés de ceder a essa loucura que a editora faz com os autores e tenha conseguido uma forma de fazer com que a história continue a ser escrita, né, sem que ele se sobrecarregue. Com 3 meses para fazer cada capítulo, ele vai ter tempo de trabalhar num roteiro mais robusto, numa arte mais foda do que a que ele já faz semanalmente. E vamos combinar-se que com uma publicação ali semanal ele já fazia um desenho tão bem feito, tão rico e tão detalhado como ele fazia, imagina ele tendo tempo para poder fazer isso com calma. A qualidade de Black Clover vai subir num nível que a gente nem imagina. Bom, é isso. Eu vou trazer amanhã o review do capítulo 368, tá, do mangá. Eu decidi falar sobre esse rolo todo aqui antes, então me perdoe também pelo meu hiato de vídeo aqui no canal. Eu mudei de empresa, né, que eu trabalho e tal, fui para outra empresa agora, minhas aulas voltaram e eu acabei me enrolando toda com os meus horários. Também tô terminando de fazer o meu cenário aqui para o vídeo ficar melhor, a qualidade do vídeo ficar melhor, então para nenhuma das minhas redes sociais eu consegui fazer conteúdo nessas últimas 2 semanas, mas agora a gente voltou à programação normal. E eu peço muito a ajuda de vocês, porque eu vou continuar falando de Black Clover aqui, mas com um capítulo a cada 3 meses, eu vou focar em conteúdos de outras obras também, tá? Mas toda vez que eu posto outra coisa, os vídeos flopam, então quem puder me ajudar a engajar os outros conteúdos que estão por vir, eu vou agradecer imensamente, tá, gente? Assim eu até trago mais coisas durante a semana, porque às vezes é um pouco frustrante eu arranjar um tempinho para fazer um vídeo super complexo durante a semana sobre qualquer outra obra, eu posto e não dá nem 500 views, eu fico meio, não vou fazer. Mas é isso, gente, beijos, até amanhã, quando eu trouxer o vídeo do capítulo 368. Tchau!